Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wendt Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso, então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria, então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silosimol, dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silosimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução dos excessos de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silosimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live dessa noite, onde nós temos um tema muitíssimo importante, que é o diabetes. Nós estamos aqui na sala já com o nosso convidado especial da noite, o nutricionista, terapeuta Sonaike Rodrigues, que daqui a pouquinho vai estar falando com vocês sobre esse tema importantíssimo. Vocês vão ouvir de uma pessoa que realmente está altamente capacitado para abordar esse tema. Mas antes de chamar o Sunaik aqui, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o porquê que hoje as pessoas contraem enfermidades, não só o diabetes, que é o tema dessa noite, como também muitas outras enfermidades que vêm principalmente a partir de uma certa idade, quando nós chegamos no 90, 40, 50, 60, né, parece ser comum, né, contrairmos hipertensão, diabetes, que é o tema de hoje, intestino preso, problemas na coluna, dores no corpo, e vocês vão ver que tudo isso a gente pode prevenir e também vocês vão conhecer um sistema, né, que é um coadjuvante, tanto na prevenção como no tratamento dessas e de outras patologias. Quem vai falar disso é o nosso convidado, o nutricionista Sunaik Rodrigues. Para você que chegou agora, o tema a ser abordado hoje é diabetes. Mas é importante nós sabermos o que causa essas enfermidades no organismo das pessoas, a que está relacionado tudo isso, né? Eu quero falar um pouquinho com vocês do que a gente aprendeu há 9 anos aqui nesse projeto que hoje vocês vão estar conhecendo. Esse projeto, ele nasceu em 2004, hoje, inclusive, esse mês de fevereiro, nós estamos completando 2 décadas, são 20 anos, levando saúde e qualidade de vida às pessoas através do projeto que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Então, veja bem, o que causa, quais são os principais causadores de enfermidade? E o que causa tudo isso? É o nosso estilo de vida moderno, principalmente. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que são 4 fatores, né? Um sono reparador, exercício físico, alimentação adequada e, principalmente, a água que nós tomamos influi muito nisso daí.
e as duas principais causas do aparecimento de doenças no nosso organismo, né, que é através do nosso estilo de vida moderno, é a acidez e o excesso de radicais livres. Eu quero falar um pouquinho da acidez para vocês, porque em 1931, o Dr. Otto Warburg, ele recebeu o prêmio Nobel por conta dessa tese que ele escreveu, Metabolismo dos Tumores. Ele descobriu que o câncer só vem por duas condições básicas: ou a pessoa tem excesso de acidez no sangue, ou a pessoa tem hipóxia, que é falta de oxigênio. E hoje vocês vão conhecer um projeto que elimina a causa da doença, que trata a causa, vai na causa da doença, que é o excesso de acidez e também o excesso de radicais livres. Vocês eliminando a causa da doença, obviamente, nós vamos envelhecer com mais saúde e mais qualidade de vida. E os radicais livres, que é o grande vilão, né, que causa muitas enfermidades no nosso organismo, é uma espécie de ferrugem que vai na célula e corrói a membrana celular. E quando nós temos excesso de radicais livres, o que acontece, né, gente? Ele corrói a célula e promove envelhecimento precoce, principalmente. Então, hoje é muito comum a gente olhar uma pessoa e achar que ela tem uma certa idade, ela tem bem menos a idade que nós pensamos, porque ela tem muito excesso de radical livre. Isso quer dizer também que a gente vai encurtar a nossa vida biológica se nós não cuidarmos disso. Então, o nosso projeto, que vocês vão conhecer hoje, ele age combatendo as duas principais causas do aparecimento de doença de uma forma cientificamente comprovada. E vocês vão conhecer que existe uma água diferente, uma água adequada, apropriada para auxiliar no combate de tudo isso de uma forma muito eficaz. Vocês vão conhecer que é muito simples para a gente prevenir como um coadjuvante e para a gente tratar também como um coadjuvante as enfermidades, somente tomando água. Mas essa água é uma água diferente. Ela precisa ser corrigida magneticamente. Então, quando você submete a água ao tratamento magnético de um aparelho potente, capaz de mudar essa situação da água, vocês estão trazendo para o seu organismo uma água adequada para promover saúde no organismo. Então, veja bem, a partir do momento que você submete a água a um tratamento magnético, você tem uma condição modificada. A água sai do estado molecular e passa para o estado iônico. Ela passa a ser uma água ionizada. Se você tem uma água ionizada, você tem uma dissociação molecular da água. Dissocia-se os íons de hidroxila e os íons de hidrogênio. E na lei da física, nós sabemos que os opostos se atraem. Então, o que acontece aqui? Os íons de hidroxila, eles buscam seus opostos, que são alguns minerais que são positivos na água. Existem minerais positivos valentes e minerais que são bivalentes. Aqui nós temos como exemplo o cálcio e o magnésio, que são minerais bivalentes. Então, a hidroxila reage com esses minerais e formam hidróxidos alcalinos. Por que isso é importante? Porque nós temos agora uma água que vai promover a alcalinização ou manter o pH do nosso organismo equilibrado de uma forma natural, sem precisar buscar, o organismo buscar recursos em algumas partes do corpo para controlar o pH sanguíneo, que é em torno de 7,35 a 7,45. E esse trabalho a água vai fazer, porque ela se torna uma água alcalinizante através do processo da correção magnética. Aí nós temos aqui a sobra dos íons de hidrogênio, que quando nós bebemos a água, eles reagem com os radicais livres do nosso organismo. Então, nessa primeira reação, nós eliminamos o excesso de acidez do organismo, que é a primeira situação que eu apresentei para vocês, que inclusive causa câncer. Nessa segunda reação dos íons de hidrogênio com os radicais livres, quando nós bebemos a água, neutraliza o excesso de radicais livres, formando novas moléculas de H2O. E o resultado disso é muita saúde, é um envelhecimento com mais saúde, mais qualidade de vida. Agora, isso é muito importante porque 70% do nosso corpo é água.
Se 70% do nosso corpo é água, obviamente que o melhor nutriente é a água, que o melhor alimento é a água, porque é a água que conduz minerais à célula, é a água que conduz nutrientes à célula. Então, veja bem, gente, a pergunta que fica no ar aqui para todos vocês: será que a água que nós bebemos é boa, é de boa qualidade? Está trazendo o resultado que o nosso organismo precisa? Já estou terminando aqui, já vou chamar o nosso nutricionista Sunaik Rodrigues, que é o anfitrião convidado da noite, que vai abordar o tema. Para quem chegou agora, o tema é diabetes. Você vai saber tudo sobre diabetes, como prevenir e como tratar daqui a pouquinho com esse profissional altamente capacitado. Então, a água, nós ouvimos aqui, vemos aqui umas frases que é de Dr. Laí Ribeiro. Quem não conhece o Dr. Laí Ribeiro, ele também é nutrólogo, ele é cardiologista, é professor de médicos. Olha o que ele diz, que água tanto pode promover doença como pode promover saúde. Agora, se você tem uma água apropriada, adequada, obviamente que vai restabelecer a saúde. E esse poder, essa condição, está na água ionizada, na água imantada, na água magnetizada. Quando nós promovemos uma situação em que corrigimos a água magneticamente, nós temos uma água que vai hidratar, alcalinizar, antioxidar e desintoxicar o organismo. Nós temos tudo o que nós precisamos. Então, a água pode ser usada como remédio. Então, muitas pessoas estão deixando de tomar medicamentos porque estão tomando água corrigida magneticamente pelo silocimol, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. E aí, nós temos uma água diferente. Diferente das outras águas que não hidratam. Águas que ficam paradas, elas hidratam parcialmente. Águas corrigidas, elas se tornam adequada, apropriada para hidratar o nosso organismo integralmente. Para finalizar, eu trouxe uma ilustração aqui para vocês. Nós já temos alguns minutos aí, o pessoal que tinha que chegar já chegou, né, e a gente já pode estar chamando aí o nosso nutricionista. Mas veja bem, gente, só para finalizar aqui essa introdução, quando nós tomamos uma água que fica parada lá na garrafinha, lá nos galões, lá na caixa d'água, nas tubulações, nós tomamos uma água que ela perdeu muitas propriedades naturais e ela forma esses clusters, são aglomeramentos de moléculas de H2O. Ali tem 18, 20, 24 moléculas adequadas. O poro da nossa membrana celular, ele é muito estreito, ele não consegue absorver essa água. Então, a pessoa tem uma hidratação apenas parcial. Por isso que as pessoas estão aí doentes, né? Boa parte das pessoas estão enfermas, diabéticos, principalmente, que é o tema de hoje, que o nosso nutricionista vai abordar daqui uns minutinhos. É 17 milhões de brasileiros que têm essa enfermidade aproximadamente. Aí, quando nós submetemos a água ao tratamento magnético, nós conseguimos desmanchar esses clústeres. São duas energias, a fototerapia e a magnetoterapia, o infravermelho longo e magnetos que fazem essa forma vibracional na água e desmancha esses aglomeramentos. Agora vocês têm aqui na segunda ilustração uma água que vai hidratar integralmente o organismo das pessoas. E vocês vão ver que isso faz muita diferença. Vocês vão ver que isso está fazendo muita diferença nas vidas das pessoas. Aqui no Zoom nós estamos com o chat fechado, mas lá no YouTube, se tem alguém que é usuário, pode estar deixando ali os seus depoimentos também no chat do YouTube. Ninguém melhor para falar para vocês de tudo isso que a gente fez, essa introdução. Acredito que todos que tinham que chegar já chegou. Sunaik Rodrigues, nutricionista, formado pela Universidade de Araraquara, especialista em emagrecimento, hipertrofia e longevidade saudável, é isso que nós precisamos. Nutrição funcional e esportiva, Sunaik Rodrigues,
É uma satisfação imensa nós tê-lo aqui conosco, nesse grande evento dessa noite, onde eu tenho certeza que muitas pessoas serão beneficiadas através do teu profissionalismo, que nós conhecemos muito bem. Boa noite, Sunaik, seja bem-vindo. Agora é com você. Boa noite, Sidney. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos vocês. O prazer é todo meu por estar aqui e falar com todo mundo aqui, né, que está reunido aqui uma hora dessa. Poderia estar todo mundo em casa, de boa, vendo sua novela, ou vendo seu jornal, mas está aqui para aprender sobre saúde, porque a gente tem que pensar na saúde lá na frente, lá no futuro. Pensa agora, mas lá no futuro que a gente tem que pensar. Por quê? Porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. Então é muito importante a gente entender isso. E por isso que estamos todos mundo reunidos aqui. E hoje a gente vai falar de um tema muito sensível, tá? Que é o diabetes. Cada ano que passa, mais essa doença está crescendo. E isso está preocupando muito todos os profissionais da saúde. Por que que a diabetes está crescendo tanto assim? Né? E a diabetes é uma doença que ela chega a matar muito mais que as guerras, só para vocês terem uma noção. E diabetes é uma doença 100% curável. É uma doença nutricional. Mas antes da gente falar da diabetes, vamos entender um padrão aqui. Deixa eu fazer uma analogia para vocês. Moramos no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta redondo. É o único planeta onde se habita vida. O nosso planeta, ele tem mais ou menos um comprimento de mais de 40 mil quilômetros. Tá? Esse é o comprimento do nosso planeta, se a gente pegar todo o tamanho do nosso planeta. E ele leva cerca de 24 horas para ele fazer uma rotação em volta dele mesmo. E ele viaja mais ou menos nessa rotação a 1.675 quilômetros por hora. Só que, além de ele fazer essa rotação, ele tem um outro movimento que poucas pessoas também conhecem, que é o movimento de translação, que é em volta do Sol, que ele leva 365 dias e 6 horas. Por isso que a cada 4 anos temos um dia a mais. A cada ano, 6 horas a mais, temos. Hoje, esse ano, a gente está nos enfrentando em um ano bissexto, com 366 dias. Só que essa volta que ele dá no Sol, olha só que interessante. Ele, a Terra viaja a 107 mil quilômetros por hora. Isso é impressionante. E ainda tem um outro jeito que a Terra viaja ainda, que é junto com a nossa galáxia, tá? Que chega a mais de 900 mil quilômetros por hora. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. A percepção que a gente tem é que a gente está parado. Concorda? Você não acha que a gente está viajando nessa velocidade absurda? Concorda? Então isso é muito importante vocês entenderem. Percepção é realidade, tudo mais é ilusão. Às vezes você não percebe. Quando você perceber que você já está diabético, já é tarde demais. Então isso é importante vocês avaliarem dentro de um contexto de saúde. Olha só, todas as vezes que a gente come um alimento, qualquer tipo de alimento, tá? Presta atenção, que eu vou falar aqui. Todas as vezes que a gente come qualquer tipo de alimento, ele vai afetar a nossa saúde, seja ela positivamente ou seja ela negativamente. Depende muito do que você come. Se você come uma coisa que é muito rica em açúcar, isso vai subir a glicose do sangue, vai subir a insulina, e isso lá na frente, batendo todas as vezes, pode sim causar uma diabetes. Só que, se a gente parar para pensar, olha só, o que as pessoas, o governo vem recomendando para a gente, está tudo errado. Né? Nos últimos 40 anos, todas os ensinos estão equivocados. Que a gente tem que comer muito carboidrato e a gente tem que diminuir, por exemplo, a quantidade de gordura, porque gordura faz mal, gordura engorda. Mas não é isso que está acontecendo. As pessoas estão comendo tanto carboidrato que está engordando. E o mundo está ficando cada vez mais diabético e obeso. Então não faz sentido seguir o que a gente está seguindo agora. Então a gente tem que ter essa percepção de que o mundo, cada ano que passa, está ficando mais doente e as pessoas estão morrendo mais cedo. Vocês sabiam, que é muito importante que eu vou falar aqui para vocês agora, isso está publicado no New England Journal of Medicine, um dos jornais de maior prestígio sobre saúde. Isso foi publicado em 2005, que as pessoas que nascerem a partir de 2005 vão viver menos que os pais. A geração que está nascendo depois de 2005 vai viver menos do que os pais. O ideal era para ser o contrário, para viver mais.
Mas não. Por quê? Porque a intoxicação está muito grande, o solo está muito pobre, a água está contaminada, o ar está contaminado, o estilo de vida está muito ruim, as pessoas estão sedentárias, ninguém quer saber de comer saudável. Então, isso vai juntando um monte de coisa. Tá? Então, não é simples um fator único, mas são vários, é multifatorial. A diabetes é a mesma coisa, é uma doença multifatorial. Quem come muito açúcar vai ficar diabético? Às vezes não, depende muito. Depende muito de cada pessoa. Então, tem gente que tem o elo mais fraco para desenvolver diabetes. Tem gente que come açúcar a vida inteira e não tem diabetes, mas tem outros problemas. Tem problemas cardiovasculares, tem problemas de demência, e aí vai. Então, não se resume a só comer açúcar. Então, depende também da sua genética. Tem gente que. Isso é muito importante. Por que, Sonai, que você está falando isso? Porque se a gente estudar sobre nutrição, a gente tem que voltar lá atrás, antes de 2003. A partir do ano de 2003 foi publicado o Genoma Humano. E o Genoma Humano nos mostra que quem manda na nossa biologia não é a genética, é a epigenética, é o que está em volta, é o seu estilo de vida, é a sua alimentação, a sua prática de atividade física, é o seu sono. Isso regula os nossos genes. Então a gente pode silenciar o gene da diabetes e manifestar o gene de saúde. Só que isso depende de você. Isso não depende do seu nutricionista, não depende do seu médico, não depende de você. Por onde você pode começar? O primeiro passo, você pode começar é tomar uma água de qualidade. Esse é o primeiro passo. 70% do seu corpo é água. Que água que você está bebendo? Eu posso colocar para vocês aqui 5 águas diferentes em cima dessa mesa que eu estou aqui agora. Eu vou falar para vocês assim, ó, essa aqui vocês podem beber, essas outras 4 vocês não podem beber. Isso significa que a água influencia na sua saúde, internamente e externamente. Por que, Sunak? Porque você imagina uma célula. O primeiro lugar que desidrata no nosso corpo são as células. Depois vem o interstício para depois chegar no sangue. O sangue é o mais precioso. Então ele não pode ficar grosso, porque se ele ficar grosso você vai morrer. Você já tem problema. Então é importante. Quando a gente pega uma água de qualidade, a gente tem uma hidratação muito mais bem feita. Principalmente quando a gente magnetiza a água. Isso se chama, na medicina, tensão superficial da água. Tem várias características da água, mas a gente vai falar da tensão superficial, que é quando a gente coloca um aparelho que magnetiza a água. Quando você magnetiza a água, você quebra o cluster dessa água. Essa água, você imagina que essa água tem uma molécula. Eu quebro ela, eu transformo ela numa molécula menor. Então eu consigo ter uma hidratação a mais. Como assim? Você imagina que você está em pé agora, nesse momento. Os seus capilares, que estão no seu corpo inteiro, você imagina, se você estiver em pé, às vezes essa água ela vai ter que ir contra a gravidade. Se for uma água que tem uma tensão superficial alta, ela vai se agarrar e você não se hidrata completamente. Quando é uma água que tem uma tensão superficial mais leve, você consegue permear muito mais nos vasos e você consegue ter uma hidratação a mais. Por isso que quando você bebe uma água magnetizada, isso faz uma diferença absurda. Principalmente quando ela vem com íons de cálcio, íons de magnésio. Todo mineral, escuta o que eu vou falar para vocês aqui. Todo mineral, seja de cálcio, seja de magnésio, os minerais, eles são agentes alcalinos. Quando você absorve eles, eles alcalinizam o nosso corpo. Só que o seu corpo ele não pode ficar alcalino demais. Então, qual que é o segredo aqui? Quando você toma uma água assim, o pH do seu sangue ele não pode elevar muito. Quando ele elevar demais, o que o seu corpo faz? Ele é inteligente. Opa, o sangue não pode ficar alcalino demais. Eu vou jogar para o meu tecido. O tecido se beneficia. A pele se beneficia, os órgãos se beneficiam. Porque o sangue ele tem que manter uma homeostase entre 7,35 a 7,45. Olha só que incrível que é o nosso corpo. Então, se o seu corpo ficar ácido demais, ele vai tentar lutar. E se ele ficar alcalino demais, também ele luta. Então, é sempre assim que funciona. Nosso corpo ele é muito inteligente. Agora, você imagina que você vive num ambiente que tem uma água ruim. O que será que vai acontecer com você? É muito simples você parar para pensar. Todos nós, todos nós, isso eu falo para todo mundo, somos um aquário ambulante que anda para lá e para cá. Os peixes é as nossas células, a água é o sangue. Você imagina que você está ali perto do rio Tietê. Se você pegar um peixe que está ali que desenvolveu uma doença, você pegar aquele peixe
e arrancar o tumor dele e jogar ele lá dentro de novo, o que você acha que vai acontecer? Ele vai desenvolver a doença de novo, porque quem gerou a doença foi aquele rio contaminado. Então, se você está com sangue contaminado, porque você está comendo errado, você está cheio de toxina, hoje, infelizmente, está cheio de agrotóxicos, tudo quanto é lado. Se você não bebe uma água boa que te ajuda a eliminar isso do corpo, a tendência sua é ficar doente. Simples assim. A doença, ela só se instala num organismo que não está saudável. Quando você tem saúde, você não tem doença. É assim que funciona o corpo. O corpo ele é muito sábio. Muito sábio. Mas, Sunaik, como é que eu vou prevenir a diabetes? Só tomando água. Primeiro passo. Quando você se hidrata, você melhora a sua sensibilidade à insulina. O que é isso? A sua insulina ela fica mais sensível. Como assim? O que é isso, Nike? Explica pra gente. Você imagina que você acabou de comer um pedaço de chocolate. Subiu o açúcar no seu sangue. Quando a sua insulina está sensível, ela vai lá e faz assim, ó. Vem cá, glicose. Deixa eu te pôr dentro da célula. Rápido. Isso é uma sensibilidade à insulina boa. Agora, quando você está com resistência à insulina, você come um pedaço de chocolate. Sobe o açúcar no seu sangue. A insulina fala assim, ah, não. Sai daqui, glicose. Não quero você não. Vou te bater. É mais ou menos assim. Então ela está resistente àquela glicose, então ela não vai fazer o que ela precisa. Aí sobe demais a glicemia, onde vem os processos, os problemas da diabetes. Amputar o braço, amputar o dedo, amputar a perna, cicatrização que não demora. Só é diabético quem quer. Ponto. Vocês têm que aprender isso. É uma verdade que é difícil de engolir, mas vocês têm que aprender. Então, gente, quer melhorar a saúde? Começa com uma qualidade de água melhor. Segundo, a alimentação é fundamental. Então, se vocês têm que aprender a comer alimentos de verdade, vocês têm que pôr em prática atividade física, que a maioria das pessoas hoje tá devendo na atividade física. Antigamente, quando você era novo, sei que a maioria das pessoas aqui provavelmente deve ter mais de 30, mais de 40. Quando você era mais jovem, sua mãe, que morava lá no sítio lá com você, ela levantava cedo e ia buscar lenha. Ela levantava e ia tirar, fazer a ordenha da vaca, não parava. Toda hora sempre tinha alguma coisa para fazer, só parava a hora que começava a escurecer. Hoje a maioria das pessoas levanta cedo, vai para o serviço, fica o dia inteiro sentado, não faz uma atividade física, chega em casa, come porcaria e quer ter saúde. Não, isso não é assim que funciona. Então vamos avaliar a nossa rotina. Isso é importantíssimo. Comer mais alimento, dormir mais cedo, administrar o nosso estresse. Porque quem sofre é o nosso corpo. Nosso corpo ele dá respostas. Opa, peraí, tem uma coisa errada aqui. O corpo ele dá sinais, né? Ou o cabelo tá caindo, tá tendo fadiga demais, muito cansaço. Isso não é normal. Então a gente tem que investigar. Então, gente, diabetes, apesar da doença estar crescendo, ela é uma doença que pode ser tratada nutricionalmente. Nutricionalmente. Recebo muito paciente diabético no meu consultório e a gente trata todos eles de forma natural, sem usar medicamento. Então isso é importante. Só que isso exige do paciente. Isso exige de vocês aqui. É fundamental. Muitas pessoas que comem errado é pré-diabético várias vezes por dia. Você quer ver como é que você come errado? Você levanta de manhã, o que você come de manhã? A maioria das pessoas que chegam no meu consultório fala assim: ah, eu levanto de manhã, eu tomo uma xícara de café e como um pão. Tá, beleza. Você comeu pão com o quê? Ah, o pão com manteiga. Ou margarina, que ainda é pior. Cadê a fonte de proteína? Você subiu demais a glicemia ali no seu sangue. Subiu muito a glicose, açúcar. Opa, a insulina veio. E aí? Aí fica nessa oscilação todo dia. Você imagina, todo dia um pouquinho de diabetes ali. Aí chega uma hora que o seu corpo fala assim: ah, não dou conta mais. Você já me desgastou muito. Porque você veio comendo a vida inteira errado. Você quer comer um pãozinho? Pode. Mas come com uma fonte de proteína de manhã. Seja um ovo, seja uma carne, alguma coisa. Para você diminuir o impacto da glicemia. Vocês sabiam que você pode diminuir em até 70% o açúcar no seu sangue? Vou falar de novo. Vocês sabem que vocês podem diminuir o açúcar no sangue em até 70%, dependendo da ordem que vocês comem a comida? Se vocês chegarem na casa de vocês ou num restaurante, comer um prato de salada, depois de vocês comer um prato de salada com azeite, sal, limão, vocês vão lá, pega legumes,
uma boa porção de proteína, né? Boa porção de proteína, uma boa porção de legumes, arroz e feijão. Aí vocês começam a comer pela proteína e os legumes, uma boa quantidade. Aí depois vocês vão para o arroz e o feijão. Aí vocês podem diminuir até 70% a glicemia no sangue. Agora, o que a maioria das pessoas fazem? Não come salada, não come legume, vai lá e come aquele monte de arroz primeiro, um pouco de feijão e depois começa a comer a carne. Aí a glicemia já subiu e tá todo mundo ficando diabético. Então é muito importante. O jeito que vocês comem, a ordem que vocês comem altera o produto. Na nutrição. Na matemática, não. Concorda, gente? Olha só que importante. Muita gente, às vezes, que está aqui nem sabia desse detalhe. Então, dentro do consultório, eu ensino os pacientes. Come uma boa salada primeiro, depois vai para o legume e a proteína, para depois vocês ir saborear o arroz e o feijão. Ou o macarrão, ou a batata, ou a mandioca, ou não sei qual que é o tipo de carboidrato que você vai colocar no prato. Mas isso é importante. Tá? Só que, se a gente parar para pensar, então por que as pessoas não fazem isso? Ou porque as pessoas não sabem, ou porque é ensinado errado. E isso é um problema. Isso é um problema muito sério. E a gente está enfrentando isso aí já tem muitos anos. Sonaik, é tão sério que se você parasse para pensar só um pouquinho, se você pegar o seu sangue, você tem uma média de 5 litros de sangue, mais ou menos. E se você pegar uma glicemia normal, que vai geralmente entre 99 e 100, vamos colocar uma glicemia de 100, no limite, 100, 99. Vezes 5 gramas por decilitro, você tem uma média de 5 gramas de açúcar na sua corrente sanguínea. Sabe aquele sachêzinho de açúcar que você põe no café? Você fala assim, vou tomar um cafezinho, vou pôr aquele sachê. Aquele sachê pequenininho. Aquele tem 5 gramas de açúcar. Aquilo ali é o que você tem no sangue circulando todo dia, quando você não tem nada no seu estômago. Você imagina quando você come um alimento que é cheinho de farinha ou açúcar. Quantidade de glicemia que sobe de açúcar que sobe no sangue. Então, às vezes, o impacto é muito grande. O saber comer é fundamental para todo mundo que está aqui me escutando. Então, vocês querem curar uma doença como diabetes? Tem que começar pela água. Primeiro passo. Segundo, alimentação. Fundamental. Terceiro, atividade física. Começar a se mexer mais. Parar de ser sedentário. Largar a preguiça de lado e falar, opa, vou fazer. Tomar sol, vitamina D. Muita gente toma pouco sol. Vai ali todo dia, pelo menos uns 10 minutinhos de sol ao meio-dia, 3 vezes por semana. Isso ajuda muito. Tá? Ter uma noite de sono reparadora. A maioria das pessoas às vezes não está dormindo muito bem. Eu sei que é difícil hoje em dia, claro, tem seus empecilhos, mas a gente tem que procurar dormir melhor, dormir mais cedo, igual se fazia antigamente. Controlar o estresse. Quem que não está estressado hoje em dia? Fala para mim. Não estou falando aqui que ninguém vai deixar de ter estresse. Não estou falando isso. Eu estou falando para vocês administrar o estresse. O que é administrar? Saber lidar com ele. Saber que tem as horas, sim, você vai ter alguns níveis de estresse maiores e as outras você conseguir regular isso. E como é que você regula o estresse, administra o estresse? O principal fator é a alimentação. Fornecer os nutrientes necessários. Simples. Olha só. Um nutriente que é fundamental para você diminuir o impacto do estresse na sua saúde é a vitamina C. Eu pergunto isso para todo paciente. Quais são as últimas frutas que você consumiu nas últimas 2 semanas? A maioria fala mamão, banana ou maçã. Eu falei, você não consome nenhuma outra? Não, a maioria, mais de 90%. São frutas que nem têm vitamina C. Aí quando eu peço o exame, a vitamina C está lá embaixo. As adrenais são 2 glândulas que estão acima dos nossos rins que produzem o cortisol, que é o hormônio do estresse. Só que elas utilizam muita vitamina C. Você quer diminuir o impacto do estresse, você tem que aumentar o consumo de vitamina C. Então, limão todo dia, mexerica, goiaba, kiwi, acerola. Então, enriquecer a sua alimentação com frutas cítricas. Poucas pessoas fazem isso. A hora que você vai ver, só para vocês terem uma noção, escorbuto é uma doença que está sendo achada ultimamente, em pleno século XXI. Doença dos marinheiros antigamente. Eles viajavam quilômetros de rio, só levava batata.
Não tinha fruta cítrica. Aí começava a sangrar pela gengiva e morria. Tem gente morrendo. Isso é no século XXI. Você está vendo tanto que a alimentação é importante? E vocês estão aí parados. Então, eu tô aqui para ser o sinal amarelo para vocês. Ó, não deixa chegar no vermelho. Porque a hora que chegar no vermelho, é a diabetes que está aparecendo. É o câncer que está aparecendo. Somos o sinal amarelo aqui para vocês. Vamos beber uma água de qualidade. Melhorar todo esse perfil. Hidratar mais. Diminuir a acidez, aumentar a alcalinidade. Vamos melhorar a alimentação. Comer mais alimento. Diminuir os produtos alimentícios. Praticar atividade física. Se expor mais ao sol. Dormir mais cedo. Olha o tanto de coisa que a gente pode fazer para melhorar as doenças. É isso que a gente tem que fazer. Se vocês fizerem um pouquinho disso todo dia, lá na frente vocês vão colher o benefício. É o que eu falo para todo mundo. Faça todo dia 1% um pouquinho a mais. Só 1% a mais. 1% não é quase nada. É só 1%. Você não precisa fazer 90% todo dia. Faz 1% todo dia um pouquinho. Você vai ver que lá na frente você vai colher. Como minha mãe já dizia, de grão em grão a galinha enche o papo. Isso é importante. Olha só. Você está vendo que, só de eu falar isso para vocês, vocês podem ou regredir a diabetes ou nunca ter diabetes. Simples. Só tem diabetes aquela pessoa que quer ter diabetes. É fato. Isso é fato. Eu sei que é difícil de engolir, eu vou falar de novo, mas é isso mesmo. Então vamos parar para pensar, gente. Vamos parar para pensar. Vamos começar a olhar tudo isso atrás, em volta da gente, ter uma percepção maior de que a gente está comendo errado, a gente está fazendo errado, está tomando uma água de qualidade ruim e começar a melhorar. Como eu falei, primeiro passo, melhorar uma qualidade da água, já que nosso corpo é 70% de água. E o nosso corpo precisa de água o tempo todo, inclusive o seu sistema imunológico. Você quer ter um sistema imunológico bom? Bebe água. Tá? Porque as células precisam de água. As células natural killers, NK, elas precisam de água para se hidratar. Então é fundamental para você que quer ter saúde lá na frente, a longo prazo. Vamos buscar isso, vamos parar de, às vezes, de culpar o governo. A gente às vezes culpa muito o governo das coisas, mas a gente não olha para a gente mesmo, que a gente está fazendo errado. As pessoas esquecem disso, de olhar internamente. Pô, peraí, é problema, o governo está falando para a gente fazer isso, mas vamos começar a pesquisar, ler um pouquinho. Tem muitos livros na literatura. Tem um livro muito bom, que eu acho que eu recomendaria todo mundo ler, que chama O que seu médico não sabe sobre medicina. Não, agora eu esqueci o nome do livro. O que seu médico não sabe sobre nutrição pode estar matando você. Esse é o nome do livro. Esse livro deve custar uns R$ 70 na internet. É fantástico. Ele fala tudo sobre isso que eu falei aqui agora. Então, assim, recomendo vocês a lerem. É um livro muito bom. É um livro fácil de ler. Qualquer leigo pode ler. E vocês vão, se um dia vocês consultar algum médico, leve esse livro também para ele ler, que ele vai aprender muito mais. A nutrição é a chave. Duas coisas que junto com a nutrição: água e nutrição. São duas coisas que é vida. Não dá para você ficar sem beber água, você não vive, e você não fica sem comer. Concorda? Então isso é importante. Vamos unir essas duas coisas para a gente ter mais saúde, a gente poder viver mais. Quem que não quer viver mais aqui? Fala para mim. Quem não quer viver até os seus 100 anos, sem doença? Com virilidade, podendo fazer as coisas. Eu acho isso incrível. Quem que não quer? Muita gente às vezes fala assim, ai meu Deus, viver até os 100 anos, ai, isso deve ser... Lógico, você viver dependendo dos outros é triste, é melhor nem viver, mas se você puder viver igual as pessoas da, de Okinawa, no Japão, por exemplo, em vários lugares, as pessoas passam dos 100 anos, você pega a pessoa de 100 anos lá fazendo judô, andando de bicicleta, falando, conversando. Eu quero viver desse jeito, muito bem, lúcido, não dependendo de fralda geriátrica. Isso é péssimo. Vegetando ninguém quer. Eu quero que vocês vivam bem. E para a gente fazer isso, a gente tem que fazer tudo que eu estou falando. Melhorar a alimentação, melhorar a água, sono, vitamina D, tudo isso. Olha quanta coisa que a gente pode fazer. É só colocar em prática. Só colocar em prática. Tá? Essa é a mensagem que eu tenho que passar para vocês. Vocês começarem a fazer isso, tenho certeza que todo mundo que está aqui, se tiver diabetes,
vai curar a diabetes, vai regredir a diabetes, vai começar a melhorar, vai ter mais saúde, mais disposição. É simples. É simples, mas não é fácil. Tudo que é simples não significa que seja fácil. Se a gente vê um cara atravessar de um prédio para o outro num cabo de aço, eu falo para vocês, é muito simples. É só pôr um pé na frente do outro. Agora eu quero ver, vai lá fazer. Né? Então a gente tem que ter esse macete, aprender. É por isso que a gente está aqui para ensinar. Para que vocês abram a mente de vocês e falem assim: hoje eu tenho saúde. Hoje eu bebo uma água de qualidade, eu tenho uma alimentação melhor, eu venci a diabetes, eu venci a hipertensão, eu venci. É isso que a gente quer ver depoimentos. E que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, já já. Vou passar para o Sidney aqui para ele ver os depoimentos das pessoas que melhoraram a saúde só de começar a tomar uma água de qualidade. Só de começar a tomar uma água de qualidade, já muda. Você já lubrifica o motor. Você compra um carro. Se você, se você não usar um bom óleo naquele carro, aquele carro não vai ter um bom funcionamento. Então, você trocar o lubrificante, trocar a água, opa, isso faz uma diferença enorme. Combustão que você tem, desempenho que você tem. Mas se você anda desidratado, você pode diminuir em até 30% o seu nível de energia. Olha isso. Se você estiver desidratado, fazendo xixi amarelo lá no vaso, você está desidratado. Você diminui em até 30% o seu nível de energia. Só de você estar desidratado. E aí? Já pararam para pensar que a água que você está tomando pode estar te dando saúde ou pode estar roubando a sua saúde? Parou para pensar nisso? Vou passar para o Sidney agora para a gente escutar os depoimentos sobre as pessoas que melhoraram a saúde só bebendo água. Vamos lá, Sidney? Perfeito, querido. Muito obrigado pela sua participação. Que informações valiosas, hein, gente? Eu que Muito bom agradeço. mesmo. Parabéns. Olha só, anotem aí, ó. Sunaik Underline Nutricionista, para vocês procurar lá no Instagram. Sunaik, quer deixar mais alguma informação de contato? Vamos lá, Sidney. Tem até colocar, esqueci de colocar no meu Instagram, tem tudo, tá? Que vocês precisarem, Sunai Underline Nutricionista. Tem um link que eu forneço no Instagram que também você pode clicar e você pode falar direto comigo pelo WhatsApp. Ou tem meu telefone, que eu vou passar aqui para vocês agora, que é o 16 997 12 0861. Quem precisar falar comigo, tirar alguma dúvida, estou aqui à disposição. Tá bom? Perfeito, querido. Olha, pessoal, estou vendo que o pessoal está levantando a mão. Eu vou pedir para vocês que vocês digitem aí no chat a participação de vocês, né? Principalmente, nós não vamos conseguir responder perguntas, principalmente se vocês já foram beneficiados por esse projeto. As pessoas precisam saber. Mas a Luciana levantou a mãozinha virtual aqui, eu quero ouvir ela. E, Luciana, o que esse projeto fez na sua vida aí, na vida da sua família? É isso que a gente precisa saber. Boa noite, Sidney. Então, estou aqui com a minha mãe e como a gente está falando de diabetes, né, a gente veio aqui falar o depoimento dela sobre como ajudou nessa questão do diabetes. Minha mãe, quando veio morar comigo, não bebia água. Ela bebia água suficiente só para engolir os remédios, que eram em torno de 16 comprimidos por dia. Com relação ao diabetes, ela tomava Nesina Pio de 30 e tomava 4 metforminas de 850 por dia. E aí estava entre 240 a taxa dela de diabetes, a glicada estava 9 e ela já foi acometida por neuropatia diabética nas extremidades do dedo, já é bem geladinho nas extremidades do dedo dela por conta disso. Então, ela já chegou aqui com esse quadro, né? E aí foi quando a água, em 2021, começamos a tomar dessa água, em setembro de 2021, e as melhoras foram surpreendentes. Ela foi melhorando, os médicos foram diminuindo as medicações, e hoje ela toma uma metformina de 500 e toma unesina de 15, que a doutora falou, a geriatra falou que só não vai tirar porque ela gosta de comer as guloseimas dela, que ela não abre mão. Então, por isso que ela não vai tirar a unesina. Mas foi surpreendente a melhora, surpreendente. E ela já deu umas topadas no dedo aí, que o dedinho ficou bem roxinho, mas aí vai melhorando e graças a Deus recupera, sabe? Uma bênção de Deus nosso projeto, né, Lu? A sua mãezinha é essa que está do teu lado? É. Bota ela para falar um pouquinho para confirmar isso. Conta aí, mãe. Boa noite, meu povo, doutor.
Então, eu lamento ter conhecido a água muito tarde, doutor. Eu estou com 77 anos. Eu descobri que eu tinha diabetes, eu já tinha 60 e poucos anos, quando quase morri mesmo, né? A glicose subiu, ninguém sabia, e eu quase morri. Aí, quando eu vim embora, tinha vários problemas que depois eu posso falar de uma outra vez. Mas sobre o diabetes, aí cheguei aqui com 240, né? Quando conheci a Timol, que foi meu próximo exame, né, que eu fiz aqui de sangue, eu fiquei assim, ó, eu falei, o quê? Eu que não tomava água? Foi surpreendente demais. E eu pude operar a vista, doutor. Eu tinha cataratas profundas, sabe? Hoje eu enxergo melhor do que eu enxergava muito mais. Enxergo até demais às vezes, né? Então, eu amo essa água, eu sou apaixonada, doutor. Só que, como o doutor falou aí, eu não tenho vontade de chegar aos 100 anos, doutor. Mas eu tomo a água que eu quero viver, né? Não quero ir para o hospital. Eu quero ficar em casa. Eu sou apaixonada pela água. Tomo mesmo água. Eu passei a tomar água porque um bocado de coisas que eu tinha acabou, doutor. Porque comeu bolinho com leite Ah, condensado, viu? sim, doutor. Gosto de bala, mas eu tenho horário assim para tudo, né? Eu quase não como comida mais. Mas como tudo que o senhor falou aí, tá? Tá certo. 77 Que anos, bom doutor, ouvir vou esperar mais vocês. o quê? Já não. Sunaik, aí a gente confere que esse projeto ele é tão maravilhoso que não tem idade, né? Maravilhoso. 77 Sim. anos com a vida renovada. Doutor, eu Outra tenho coisa. 95 de glicose comendo isso tudo, porque tanto de água que eu tomo. E eu me sinto Eu orgulhosa queria, disso, de passar para as e- Às pessoas, vezes né? chega até olha, 95, às vezes olha, eu queria ouvir vocês a noite inteira, nós não vamos não conseguir, dá. porque é muito bom. Mas aí no chat vocês podem conferir muitos Doutor, depoimentos muito também, gente. simpático também. Gostei. Quem sabe depois a gente conversa, né? Quero passar para o senhor. Obrigada, Com viu? certeza. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Olha viu? só, olha só, pessoal. Olha, dá uma olhadinha no chat, vê o que está acontecendo na vida das pessoas, analise aonde vocês estão. Eu conheço esse projeto há 9 anos, mudou a minha vida, a vida da minha família. E live como essas aqui, ó, antes que eu me esqueça, vocês que são convidados, todas as segunda-feiras, nesse mesmo horário, a gente tem essas lives com o Sunaik, com o Dr. Kleuber, com Dalton, que são terapeutas altamente capacitados, e toda segunda-feira o tema é diferente. Então, marca aí na tua agenda, segunda-feira às 20 horas, para você ir acumulando conhecimentos sobre saúde. Vamos lá, vamos concluir? Agora, não é só isso que está acontecendo. O tema hoje é diabetes, mas a água é o coadjuvante e é o melhor nutriente para fazer, para trazer para o nosso organismo esses resultados. Vocês podem olhar no YouTube, depois digitar por Psilocimol, vocês vão ver milhares de depoimentos como esse. Olha aqui, ó, úlcera varicose, 8 anos, olha o resultado com 25 dias de tratamento. Poliose no corpinho todo, esse resultado foi só com água. Psoríase, doença autoimune, não tem cura, 60 dias, aliás, 40 dias, ó, controladinho, né? Tem muitas pessoas sofrendo, talvez aí na tua família, né? Então, se permita a conhecer melhor esse projeto com a pessoa que te convidou. Olha um outro caso de diabetes aqui. E não é só isso, para os animaizinhos também. Esse cãozinho estava perdendo a visão. 3 semanas tomando água, ele recuperou a visão. E para os vegetais, olha a diferença da cebolinha tratado com água convencional e com água magnetizada. Vocês podem estar fazendo essa experiência nas plantas, nas casas de vocês. E esse processo de correção magnética da água não tem nenhuma transformação, não tem contraindicação nenhuma. Só vai quebrar a dureza da água e deixar a água com poder alcalinizante para agir na causa das doenças, como nós falamos. E os nossos testes laboratoriais, comprovações científicas, feitos nas melhores universidades do país. E esse é o projeto, esse é o produto que está mudando a vida das pessoas que vocês viram no depoimento. A água magnetizada vai alcalinizar o sangue, vai aumentar
a massa mineral óssea, a densidade mineral óssea, a resistência mineral óssea. Isso está comprovado cientificamente. Nós não precisamos provar que isso funciona. Isso já está comprovado por testes e comprovações científicas. Se vocês entrarem no Google Acadêmico, vocês vão ver 47 artigos publicados de estudos científicos desse produto. Mas ele não é remédio, ele é um coadjuvante que vai modificar a água, e a água, sim, que será esse coadjuvante no tratamento para melhorar a tua saúde e promover um envelhecimento mais saudável. Não necessita de registro na Anvisa, porque não é um medicamento. E a praticidade de usar isso, gente, qualquer recipiente, você coloca ali, espera 20 minutos e começa a tomar água. A Timol hoje já é 20 anos de mercado, tem um atestado de idoneidade do Congresso Federal, a sede própria há 20 anos em Uberlândia, diversas comprovações científicas, 47 artigos publicados e um sistema, um know-how diferenciado. É muita informação. A gente não consegue trabalhar aqui dentro do tempo que a gente quer, informando vocês, mas eu vou pedir para vocês uma coisa agora. Contate a pessoa que te convidou para essa live. Terminou a live, contate a pessoa que te convidou, busque mais informações. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, né? Ainda 604 pessoas no Zoom, 507 pessoas no YouTube. Quero agradecer vocês de coração por estar com a gente até aqui. E você vai saber mais informação com a pessoa que te convidou. Você que convidou as pessoas para essa live, contate com eles, interage com as pessoas e venham com a gente para o projeto. Quero agradecer mais uma vez nosso ilustre nutricionista, Sonaike Rodrigues, muito obrigado pela sua participação, os depoentes, né, Maíra, a Luciana, a mãezinha dela, e os intérpretes da noite, né, Luci e Carlos. Eu acho que vocês sofreram um pouquinho aí, porque eu quis falar muito e falei muito ligeiro. Pessoal, Deus abençoe vocês, dê uma noite de repouso, de paz, e sejam bem-vindos para o projeto da Timon.